Segundo as suas palavras, muito importante, muito esperado. Com certeza. Em primeiro lugar, muito bom dia a todas as brasileiras, brasileiros que estão nos assistindo. Esse ministro que hoje vem aqui é um ministro que deveria ser, no meu modo de entender, de Estado e não de governo. E já começou a trocar as bolas, porque ele é ativista de carteirinha, filiado ao PT há muitos anos, e disse inclusive numa entrevista que internamente que deveria maquiar os números daquela fraude que estava acontecendo. Isso é muito grave, porque o Brasil poderia ter evitado, o governo Lula poderia ter evitado há 2 anos que muitos milhões de brasileiros fossem lesados se tivesse uma ação para estancar a sangria. E não foi isso que a gente viu. Então esse assunto que a gente trata aqui de bilhões de reais roubados de órfãos, roubados de viúvas, de idosos, isso é algo que constrange qualquer cidadão de bem. E não é um assunto de direita, de esquerda, quem é contra Lula, quem é contra Bolsonaro, não. Esse é um assunto que tirou do pouco das pessoas mais vulneráveis do que elas têm. Então eu acredito que hoje aqui, nessa oitiva, a gente vai poder questionar muitas contradições nesse processo. Por que essa história de maquiar? Por que essa história de uma agenda positiva que o ministro disse em relação ao governo Lula, tendo em vista a investigação da Polícia Federal está sendo explodida naquele momento, sendo, vamos dizer, revelada para o Brasil, que ficou muito enojado com tudo isso, Segundo especialistas, isso pode ser muito maior do que mensalão, do que petrolão, e tirado diretamente dos mais pobres. Então hoje é um dia chave, considero aqui uma oitiva, um depoimento muito importante para que a gente possa revelar as entranhas do poder, que estão apodrecidas hoje, com autoridades sendo citadas o tempo todo, senadores, deputados, A gente vê aqui, inclusive, assessores do Senado que receberam 3 milhões de empresas investigadas durante esse período. E é nosso dever aqui passar para a população, pedir providências da casa para que a gente seja o primeiro a dar o exemplo. O exemplo tem que vir de cima. E o Senado precisa também fazer esse papel com requerimentos, aprovando hoje, nós temos vários requerimentos antes da oitiva, requerimentos de quebra de sigilo, requerimentos de convocações, e é muito importante que a gente aprove, que não aconteça o que aconteceu na semana passada, quando a gente viu aí a base do governo Lula, o PT, votando em peso para blindar a investigação, para que pessoas não venham aqui dar explicações. Então isso é muito preocupante num processo onde a gente precisa buscar a verdade, entregar para a população e outra coisa, recuperar o dinheiro e, no meu ponto de vista, eu acho que tem que devolver em dobro para quem foi lesado. Para os pensionistas, para os aposentados, eles têm que receber em dobro isso. Isso é o Código de Defesa do Consumidor, é direito deles, mas inclusive a CGU, junto com a AGU, junto com o STF, fizeram um acordo para se devolver o valor com correção. Então, a quem está servindo tudo isso? Me parece que quem perdeu, que deixou de comprar remédio, que pode até ter falecido por causa disso, foi muito lesado e precisa, nesse momento, de uma resposta urgente das autoridades aqui, dos deputados e senadores, que estão sendo muito bem conduzidos pelo relator, com independência, o doutor Alfredo Gaspar, e pelo presidente dessa comissão, que é o senador Carlos Viana, que já falou, inclusive, que está sentindo pressão de STF, sentindo pressão de outros organismos para fazer o seu trabalho. Então, nós só temos um pedido a fazer à população: acompanhe, cobre, continue junto com a gente, porque as pressões externas estão grandes para que essa CPI não chegue aos responsáveis, para que efetivamente as pessoas que foram lesadas não tenham uma resposta mais à altura do que elas merecem com esse escândalo cabeludo, que tem até um careca, que é uma peça-chave também do INSS. Agradeço a sua participação. Excelente, Eduardo Girão criticando aqui o ministro da CGU, que foi ouvido. Já está no canal, tá, senhores, o depoimento do cara da CGU. Se inscreve aí para ver depois. Vamos com Carlos Viana aqui, destacando o rigor do trabalho da CPMI no INSS. Outro depoimento que já teve de uma diretora, da CGU. Bem, primeiro bom dia a todos que estão nos acompanhando. TV Senado dando as informações precisas em cima. Eu tenho tido notícias do Brasil todo. Parabéns do trabalho de vocês. O que nós temos 2 momentos. Primeiro, a investigação sobre o esquema e um segundo momento, eu diria até 3. Um segundo momento, entendemos por que os órgãos de controle não funcionaram. Porque há uma estrutura no Brasil
própria para isso que custa muito caro para nós brasileiros. Defensoria Pública da União, Controladoria da União, Tribunal de Contas da União, as próprias procuradorias do INSS, Ministério da Justiça, tudo isso custa caro para o país, e muito. Por que essas estruturas não funcionaram? Por que só depois da operação da Polícia Federal é que nós tivemos a suspensão dos descontos indevidos? São perguntas que nós precisamos fazer e que, naturalmente, o ministro poderá nos ajudar a entender hoje. O terceiro momento é a questão dos bancos. Eu quero deixar claro para os aposentados que estão nos acompanhando que nós entraremos nos empréstimos consignados. A ideia é nós até novembro, início de dezembro, terminarmos essas duas primeiras fases, descontos irregulares, entender o esquema, a questão de como a gente pode evitar o controle e entrarmos nos juros consignados, que é um absurdo. Hoje é algo escorchante, abusivo em cima dos aposentados, mas ficará para uma próxima etapa. Com muita tranquilidade, nós vamos caminhando e vamos chegar ao resultado que esperamos. Certo. E antes do depoimento, nós temos a previsão da parte deliberativa da reunião. Estão previstos na pauta 97 requerimentos. Eu já ouvi aqui do pessoal do governo que não concorda com todos os requerimentos que estão ali. Há alguma estratégia? Alguns já foram tirados de pauta? Devem ser tirados? Como é que vai ser isso? Não, eu como presidente coloco em pauta os requerimentos que chegam. Só não coloco aqueles em que as pessoas não são investigadas. Nós não vamos expor ninguém aqui sem que ele esteja diretamente ligado ao objetivo dessa CPMI. Mas os demais eu vou colocar. E vai ser uma disputa de voto. Se o governo não concorda, nós podemos fazer um acordo e retirar, desde que a oposição também participe, ou vamos para o voto, naturalmente, para poder decidir o que fazer. Os mais importantes nós já votamos, que são as quebras de sigilo. Essas nós já estamos com ela em mãos, estão chegando, tem muita informação importante, que é a base do relatório que vai ser feito pela CPMI. As demais, que são os acessórios, as empresas, satélite, pessoas que foram usadas, muitas vezes até ligadas a gente importante, isso nós vamos discutindo aqui, naturalmente, o momento certo de chamá-las. Certo. Para a gente encerrar, presidente, teve a última prisão aqui, em flagrante, na CPMI, teve um encaminhamento próprio dela. O senhor pode explicar para a gente como foi e como deve seguir essa situação? A primeira prisão, primeiro, eu não tenho prazer nenhum em dar prisão, a voz de prisão a ninguém. Se a pessoa vier aqui falar a verdade, ela vai ser respeitada em todos os momentos. O problema é que quando a gente tem um relatório, por exemplo, um depósitos que somam 110 milhões de reais numa conta de uma empresa em que a pessoa é dono. Aí você pergunta para a pessoa, você reconhece esses depósitos? Não, não reconheço. Mas como que não reconhece? Está na sua conta. Não, não reconheço. Está mentindo. Porque ninguém movimenta 110 milhões de reais na conta e não sabe que aquele dinheiro está lá. Então, isso eu vou alertando a pessoa e dando a ela a chance de, naturalmente, falar a verdade. Quando isso não acontece, aí eu dou voz de prisão, porque a CPMI vai trabalhar assim, dessa maneira. Na primeira, a polícia ouviu e liberou que o flagrante seria feito lá. Dessa vez nós mudamos a estratégia. O flagrante foi feito na CPMI, a polícia só conduziu. E vai ser assim da agora para frente, porque uma vez feita a prisão, nós vamos encaminhar ao judiciário todos os argumentos, pelo menos para a pessoa ter dor de cabeça, que nós estamos fazendo a nossa parte. Se a justiça não vai fazer a dela, aí é uma outra conversa que a gente vai ter que discutir. Mas a CPMI, essa vai mostrar para a população quem roubou, como roubou, e se for preciso se mentir aqui, vai sair daqui preso. Volto a dizer, os direitos são totalmente respeitados, mas eu estou disposto a agir com muita firmeza. Digo a você, inclusive, por exemplo, nós já temos vários convocados. A assessoria, a secretaria da CPMI tem entrado em contato. Se nós não conseguirmos, comigo dos advogados, que essas pessoas venham à CPMI, eu vou pedir à justiça a condução coercitiva. Nós vamos começar a mandar a polícia na porta dessas pessoas para trazê-las aqui. É um direito que a CPMI tem, está na legislação, e que eu vou usar se os advogados daqueles que estão convocados não colaborarem conosco em trazer para os depoimentos. Aí, senhores, Carlos Viana destacando o rigor do trabalho da CPMI e do INSS, e eu tenho gostado da atuação dele aí. Vocês têm acompanhado aí no canal. Eu vou deixar aqui um vídeo que está viralizando, muito bom, está chegando em 1 milhão de views. Foi no dia que prenderam o presidente da Conafer. Teve um destaque aqui para o parlamentar de direita, que é o Alfredo Gaspar. O Carlos Viana estava junto e eles prensaram o presidente da Conafer, ele saiu preso de lá. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Vamos dar sequência aqui, senhores, com Sérgio Moro, senador. Quais esclarecimentos precisam ser feitos com o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques? Olha, primeiro nós temos que apurar todas as responsabilidades. Um trabalho primário é identificar quem se beneficiou da fraude, sejam as associações e os dirigentes. Tivemos aí a Conafer,
O presidente foi um depoimento vexaminoso, não conseguiu explicar nada praticamente, caracterizando ainda mais a fraude. Antes tivemos o careca do INSS, temos que ir também para cima agora dos servidores do INSS. Em relação à CGU, o Vinícius, tem muito a explicar. Veja que ele foi criticado dentro do próprio governo. O ministro da Casa Civil disse que a CGU falhou em não alertar o governo para a dimensão do problema a nível de ministro. Então vamos entender aí por que ele falhou nessa maneira, nessa apuração. Claro que existe uma série de questões mais específicas que vão ser formuladas, mas embora a CGU tenha detectado a fraude, levou muito tempo para que ela fosse interrompida dentro do governo. A meu ver, por uma certa timidez do ministro, talvez não queria incomodar ali os seus pares, mas o fato é que nisso milhões de beneficiários do INSS, pensionistas e aposentados foram prejudicados. O senhor falou aí em ouvir os servidores do INSS, isso é muito importante. Nos requerimentos de hoje são 97 requerimentos que podem ser votados. Nos requerimentos constam convites e convocações para servidores, coordenadores de algumas áreas do INSS, ex-diretores e até o ex-procurador-geral do INSS tem também ali o requerimento para ouvi-lo. O senhor tem expectativa de que esses depoimentos sejam agendados logo? Eles devem fazer muita diferença aí nas investigações? É importante porque o fluxo do dinheiro mostra dinheiro que vai descontado fraudulentamente dos benefícios, vai para as associações, vai para a empresa daquele careca do INSS e depois vai para a empresa de familiares desses servidores do INSS. 2 deles, o procurador-geral do INSS, o Virgílio Oliveira, nomeado pelo Lula, que facilitou a fraude, a esposa dele, as empresas da esposa dele receberam 7 milhões, mais de 7 milhões só das empresas do careca do INSS. E nós vimos aqui, no depoimento do careca, que não tem causa lícita para esses pagamentos. Ele não soube explicar esse serviço. Inclusive se enrolou todo, porque uma das empresas que pagou 5 milhões para a empresa da esposa do careca é uma empresa de cannabis, que estava, para importação de canabidiol, que estava inativa. Então a história é toda furada. Então tem essas pessoas que têm que chegar aqui, elas têm que ser expostas. Porque essas pessoas, o que elas fizeram é um crime que lesam os mais vulneráveis, as pessoas mais humildes, o órfão, a viúva, as pessoas de idade. E aqui a prova está praticamente escancarada de que eles se beneficiaram, se enriqueceram ilicitamente às custas dos mais humildes. Obrigada pela sua participação, bom dia. Excelente participação do ministro Sérgio Moro, senhores. Vamos aqui com Luiz Lima, questionando a morosidade do ministro. Hoje, que é do ministro Vinícius, da Controladoria Geral da União. Nós já tivemos aqui na CPMI uma diretora da Controladoria Geral, né? O senhor espera avançar em quê nesse depoimento agora com o ministro para o andamento das investigações? Ticiane, a gente sempre avança, porque hoje é o 12º convidado que se faz presente na CPMI. Como você falou, a gente recebeu a Eliane Vegas, que é diretora da CGU, bem antiga, que eu já conheço até quando eu fui secretário de esporte do Temer. Então, cada convidado aqui traz uma particularidade. É claro que o Vinícius Carvalho, por ser ministro da Controladoria Geral da União, vai mostrar para a gente quais ações ele teve. Ele já recebeu críticas até do Rui Costa, que é ministro da Casa Civil do governo Lula. Está gravado, que criticou a não agilidade dele em informar o governo federal sobre o aumento dessas arrecadações. A gente tem um ministro que foi filiado ao PT no ano 2000, quando ele tinha apenas 21 anos de idade. Ele já serviu em várias direções, em vários segmentos do partido. Além de ser advogado, além de ser técnico, é um militante político. E isso nos preocupa. Não houve velocidade em relação à Conafer e à CONTAG, que são as instituições que mais arrecadaram recursos dos aposentados, e todos esses questionamentos serão feitos. A própria diretora da CGU, Eliane Viegas, estava em muitos momentos aqui numa posição desconfortável. E a Eliane disse para a gente aqui que alertou certas instituições e essas instituições não davam o crédito necessário à CGU. Então a gente vê que não teve firmeza durante esse período que os aposentados foram lesados e é isso que a gente vai questionar. Certo. Sobre os requerimentos, não há muito bem aí um posicionamento de que todos devem ser votados da mesma forma que tem sido, sem muita discussão, vota em bloco e tal. O senhor tem conhecimento desse posicionamento da ala governista? Concorda com esse posicionamento? Tem que discutir mais os requerimentos? Não, eu concordo assim no óbvio. Os requerimentos que tiverem similaridade e tiverem um maior número de deputados assinando esses requerimentos devem ser aprovados. Se você tem um pedido que vai na mesma direção e que 10 deputados e senadores assinaram,
esse requerimento deve ser pautado e ponto final. A gente não pode dar preferência a apenas uma direção de um requerimento que seja assinado por apenas um deputado e que tenha preferência em relação ao requerimento assinado por 12, 15, né? Mas isso que faz a CPMI ser muito dinâmica. Quem senta aqui, ele, por mais que ele esteja treinado, um media trainer excelente, ele está respondendo a 30 pessoas que têm questionamentos super diferentes e que vêm de segmentos completamente diferentes. Isso que faz com que o depoente aqui tenha grande dificuldade. Agradeço a sua participação, bom dia, boa reunião. Boa participação do deputado Luiz Lima, falando de questionar a moralidade do ministro. Pessoal, já fizemos a cobertura completa dessa CPMI. Repito novamente, o link está passando de 1 milhão de views do depoente que foi preso, o presidente da Conafé, está na descrição desse vídeo, ok? Vamos com Isalci Lucas, senador. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. Qual a importância de ouvi-lo? Bem, primeiro a gente precisa saber por que durante tanto tempo, né, não se percebeu, não se entrou no processo para poder evitar que acontecesse, né? Foram bilhões e bilhões dos aposentados e pensionistas e pelo que eu vi, a CGU só agiu depois que houve denúncia já na imprensa. E outra coisa, a CGU é um órgão de Estado, não é de governo. A gente precisava ter à frente da CGU pessoas que não fossem filiadas ou que defendem partido A, B ou C, né, por ser exatamente um órgão de Estado. E a gente percebe que houve realmente também seletividade. Então, as principais instituições, que é a CONTAG e o Sindinap, eles sequer foram processados, né, ou encaminhados à AGU para qualquer processo. Foi apenas 12 outras que, provavelmente com interesse de apurar de outro governo, né, e isso acaba comprometendo tudo isso. É importante lembrar também, né, que o governo Lula ele só começou a apurar depois que já havia denúncia da Polícia Federal, junto da mídia, né, a imprensa denunciou. E que está sendo devolvido agora, inclusive, dinheiro do orçamento. A gente precisa saber também isso, como é que nós vamos buscar esse recurso de volta para devolver em dobro para o aposentado, porque está na lei isso. E o governo, infelizmente, ainda colocou uma cláusula de desistência de ação judicial ou impedimento de buscar na justiça em dobro. Então, tudo isso a gente precisa questionar aqui para saber, né, por que dessa seletividade, por que demorou tanto tempo para investigar ou solucionar o problema dos descontos. Agradeço, então, a sua participação. Bom dia, boa reunião.